eu quero falar um pouco sobre a proposta de carta ao senador que foi feita, passar um pouco pela proposta e, no produção, mostrar como que a gente pode pensar nesse tipo de gênero caso caia na federal, tá? Então, a proposta era baseada nessa atitude, né, nesse programa que deu super certo lá na Islândia, especificamente porque reduziu bastante o número de jovens envolvidos com o consumo de álcool e drogas. E o título, então, da reportagem era: o programa que reduziu o uso de drogas na Islândia é apresentado a senadores. Veja que é exatamente isso que faz com que a gente possa escrever uma carta para o nosso senador indicando que, bom, se eu conheço esse programa, se eu entendo um pouco desse programa, eu posso fazer uma carta dizendo se ele é viável ou não no meu país. Tá? Lembrando sempre que os senadores são de âmbito estadual. Eles votam nacionalmente, mas são eleitos estadualmente, né? Quer dizer, essa eleição local que permite com que a gente tenha um senador especificamente que tenha votado nos últimos anos. Ainda que, claro, a gente possa escrever para qualquer senador, porque eles representam, né, todos nós, todos os brasileiros. Então aqui fala um pouco do programa na Islândia, tal, que é um texto que a gente já viu, especificamente quando tratou do resumo. Então não vou me ater a esses detalhes aqui do programa, vocês já conhecem um pouco pelos outros gêneros, pela discussão que eu fiz também com relação ao Enem. E essa parte negrito aqui que eu chamo a atenção, né, que seria o segundo parágrafo do texto, aqui, desse texto que está aqui para a gente tomar como base. Agora, os senadores querem conhecer as bases da iniciativa e avaliar o que poderia ser aplicado no Brasil. É exatamente aqui que está a deixa para a carta. Eu conhecendo um pouco do programa, ou sabendo se ele é bom ou não, eu posso começar daqui. Claro que eu estou pressupondo já o conhecimento de vocês em relação ao programa. Se fosse num outro momento, numa outra proposta, né, que a gente não conhecesse o programa, eu teria que ter colocado todo o programa aqui explicado, etc, etc, tá bom? Então, eu já estou pressupondo que vocês conhecem, e aqueles que não conhecem podem acessar o link que está aqui, que o programa é detalhado lá. Aí diz assim: com base nas informações do texto acima e de outras propostas, por exemplo, como a gente trabalhou com resumo, com infográfico também, né, em relação ao mesmo tema de consumo de drogas pelos adolescentes brasileiros, escreva uma carta para um senador, escolha um do seu estado eleitoral, argumentando a favor ou contra a adoção do programa pelo Brasil. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro na sua carta é se esse programa é viável para o Brasil ou não. Então, tem que ser favorável ou contrário. Tá? Cuidado com esse negócio de ficar em cima do muro, porque você pode não ter argumentos para sustentar os dois lados. Então, é sempre melhor escolher o lado que você tem mais argumentos. Então, o primeiro ponto é identificar o senador, apresentar a tese favorável ou contrária à adoção do programa, indicar argumentos que sustentem a tese e os pontos adequados a serem adotados no Brasil. Então, esse é o ponto que é interessante. O que a gente pode fazer aqui, né? Que também foi feito lá, ou pelo menos ser adequado aqui. Ter entre 10 e 15 linhas e respeitar as características discursivo-formais dos gêneros, ou seja, ele tem que parecer uma carta, o texto tem que parecer uma carta. Tá? Bom, então vamos lá aos comentários dessa proposta aqui. Vamos ver se ela está atendendo esses quesitos que estão aqui em cima. Vou colocar o controle aqui de alterações para que vocês possam ver o que eu estou mudando. Caro senador Álvaro Dias, então aqui, ótimo, né? Aqui é uma vírgula sempre, porque a gente está começando, é um vocativo, a gente está tratando essa pessoa pelo nome para chamar a atenção dela e começar a nossa carta, então a gente sempre usa vírgula, ainda que a gente possa usar sim a inicial maiúscula aqui na sequência. Então, essa carta identifica o senador. Eu diria, portanto, que ela cumpre essa parte do enunciado, identifica o senador. Tá? Venho, por meio desta carta, expor a necessidade da adoção do programa Planeta Juventude no Brasil para a prevenção do uso de entorpecentes entre os jovens. Então veja que essa pessoa já colocou até o título aqui, né? Planeta Juventude no Brasil, porque a gente tinha o nome Planeta Juventude na Islândia, a Planet Youth, que era a Islândia, basicamente, né? Tá aqui, ó, Juventude na Islândia, e depois foi adotada em outros países. Ela já dá até o nome, e ela, portanto, já está indicando que é uma tese que é favorável à adoção do programa. Então, a tese está bastante clara. Tá? Quando ela quer expor a necessidade da adoção, ela já está deixando a tese clara, né? Essa autora, esse autor. A única coisa que eu diria para vocês é não há necessidade de começar a carta com venho por meio desta carta. Tá? A gente poderia ir diretamente para... Opa, só um pouquinho, deixa eu trocar aqui, para que vocês vejam as minhas alterações. Gostaria de expor a necessidade.
Porque assim, se você está escrevendo a carta, é por meio da carta que você vai fazer esse pedido. Então não precisa dizer veio por meio dessa carta. Você está economizando linhas, vamos lembrar que isso no vestibular é sempre interessante. Bom, esse programa tem um histórico de resultados positivos, justamente por se tratar de um programa. Ó, aqui tinha programa, aqui tinha programa, aqui tem programa. Essa palavra está repetida demais. Então, se a gente for olhar a qualidade do texto, aquela questão de coesão, coerência, precisa dar uma seguradinha aí. Quem fez o texto tem que não pode repetir tanto. Então, vamos lá, vamos voltar para ver o que a gente pode fazer. Gostaria de expor a necessidade da adoção do programa Planeta Juventude no Brasil para a prevenção do uso de entorpecentes entre os jovens. Esse projeto, ó, dá para a gente trocar aqui por projeto, tá? Ou a gente pode pensar assim, essa iniciativa tem um histórico de resultados positivos, justamente por se tratar de um programa aqui, tudo bem, porque já ficou mais adiante, né? Ficou aqui no primeiro linha, então tudo bem. Amparado em pesquisas científicas e desenvolvido para abranger as necessidades de cada região e trabalhá-las, com acento, segundo as suas exigências. Então aqui, eu acho que está muito repetido com o que a gente já conhece do programa. Então aqui o meu comentário para essa pessoa seria fazer alguma coisa assim. Deixa eu só mudar essa configuração para que vocês possam ver melhor. Pronto. Então, explicite melhor como esse projeto atua regionalmente. Então, por exemplo, em quais regiões brasileiras a gente deveria ter uma atuação de um jeito ou de outro? Então, apresentar melhor e mostrar melhor que o programa pode atuar em regiões ou em localidades de modo diferente. Por exemplo, as necessidades dos jovens de uma periferia, de uma grande cidade, são exatamente as mesmas dos jovens de uma cidade do interior, de uma cidade de médio porte. Isso tudo a gente precisa sempre ter em mente para poder trabalhar bem com o texto e dar as cartas ali para o senador para que ele possa decidir. Então, quanto mais específico, melhor, mais explicitado, melhor. Tá? Faz-se importante a aplicação das ações do programa no Brasil. Ó, de novo, programa. Tá? Então, a gente pode trocar simplesmente por aplicação dessas ações no Brasil, devido aos números preocupantes de adolescentes que, vírgula, a partir dos 11 anos, vírgula, consomem entorpecentes. Ó, aqui já está repetindo entorpecentes que tinha aparecido ali acima. Então, minha sugestão é trocar de novo essa palavra. Então, a gente poderia usar aqui alguma coisa. Ó, vou dar uma sugestão aqui para o autor. Ó. Que tal drogas ilícitas? Ou ilícitas e lícitas, porque envolve o álcool também. Né? De acordo com uma pesquisa feita pela rede de escolas Microcamp em 2018, com aproximadamente 2.800 jovens, sempre que o número for numeral mesmo, a gente coloca o pontinho. A gente só não coloca ponto em 1.000, 2.000, quando for ano, tá? Ano 2000, 1980. O restante é interessante colocar, tá bom? Com aproximadamente 2.800 jovens, de acordo com uma pesquisa feita pela rede de escolas com aproximadamente 2.800 jovens, mais de 60% admitiram consumir álcool. Eles admitiram consumir ou eles admitiram que já consumiram? Ou já consumiram? Então, essa informação é importante, porque isso é bastante diferente. E, além disso, poderia desenvolver mais as questões apontadas na pesquisa. Outro ponto que eu chamo a atenção, que daria para trazer aqui, seriam os números de jovens adolescentes que são presos ou mortos anualmente em virtude do envolvimento com o tráfico. Esse é um ponto que é bastante importante, né? A gente tem perdido essa guerra
e perdido literalmente, né? Porque os nossos jovens, nossos adolescentes têm morrido em números muito grandes, em número muito grande em relação a essa problemática. Então a gente, com um programa que pelo menos tente, né, interferir nesse problema, a gente pode salvar vidas. Esse programa, que atua inicialmente nas escolas e conjuntamente com os pais desses jovens, busca ouvir, compreender e agir para preencher as lacunas que levam à busca pelo álcool e afins. Com base nesse princípio, com base nesse princípio, é evidente que o Senado deve considerar e buscar adotar o programa no Brasil. Bom, se fosse para fazer uma consideração geral, uma última consideração geral seria a seguinte: traga elementos mais fortes, tanto do programa quanto do Brasil. Então, mostre, por exemplo, os resultados positivos do programa, reforce isso. Olha, se lá aconteceu, qual seria esse resultado no Brasil? Se esse resultado fosse parecido no Brasil, quantas vidas salvaríamos? Aí entra aquilo que eu sempre comento com vocês, a pesquisa. É sempre importante nesse momento de preparação pesquisar, para que vocês consigam ter elementos que possam usar em diferentes propostas que vão aparecer, quer na federal, quer no Enem. No momento de escrita, é o momento de pesquisa. Não adianta ficar simulando, mas se fosse no dia eu não sabia. Mas se você ficar simulando assim, você nunca vai aprender, tá bom? Tem que sempre buscar pesquisar para você ganhar repertório, para você ganhar elementos. Joia? Bom, vamos ver. O que está faltando aqui no final? Está faltando um Opa, ficou muito miudinho aqui. Faltando algo assim. Atenciosamente, assinatura. Tá? Então, eu sugiro que vocês coloquem no final o atenciosamente, assinatura. Pode colocar assinatura mesmo, tá? A não ser que o vestibular diga não assine, não faça nenhuma marcação. Daí esqueçam essa assinatura. Mas assim, não coloque o primeiro nome, nem inicial, nem nome genérico, como João Maria, porque em geral os vestibulares não aceitam esse tipo de coisa, a não ser que indiquem, tá? Então não faça. Mas o atenciosamente é legal para fechar o gênero carta. A gente tem a saudação inicial, caro senador Álvaro Dias, e tem o atenciosamente, que é a saudação final. Tá? Então, uma outra questão que pode ser interessante é tentar pesquisar um pouquinho sobre esse senador e ver se ele já votou algum projeto de interesse dos jovens, ou o contrário, favorável a isso, para que a gente consiga ter um elemento a mais para tentar convencê-los. Né? Olha, o senhor já votou nisso, então esse é mais um elemento para fazer com que o teu texto ganhe força lá com o senador. Tá bom? Bom, ter elementos do gênero carta está quase bom, faltou aqui a saudação final. A tese favorável ao contrário ao programa é bem favorável, tá? Os argumentos para defender a tese de 15 eu daria 8 por conta disso que eu coloquei aqui do lado, tá? Apresentar os elementos do programa que podem ser adotados, eu acho que ficou muito genérico aqui, o que de fato a gente pode ser adotado. Eu dei alguns exemplos, como por exemplo, mostrar qual a diferença de uma grande cidade e uma pequena cidade, como aquele número ou aquele projeto poderia ser aplicado no Brasil. Tá? Então aqui eu vou dar de 20, daria 12. Respeitar a modalidade escrita padrão. Está muito bom, o texto tem um ou outro probleminha de vírgula, né? Coisas muito pequenas, então também de 15 do 12. O texto organizado, com coesão e coerência, só essa questão da repetição que eu puxei um pouquinho ali, mas o restante do texto está muito bom. Dá, claro, para desenvolver mais, e isso é que faz com que o texto perca um pouquinho aqui também, mas no geral o texto está muito bom, né, para dar um 18. Então 18 com 12, 30, 42, 50, 60, 70. É um bom texto, tá? É um bom texto, e é possível melhorar, então dá para pedir para essa pessoa. Vamos reescrever? Tá? E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco como é esse processo da carta.